do Espírito Santo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Continuando a nossa caminhada, né? Ressaltando aqui essa questão dos evangelhos sinóticos. Dona Viviane, boa noite. Que a gente apresentou, né? Debateu aí sobre as características, né? Semelhança, diferença, igualdade, enfim, né? O conteúdo. Olá, boa noite. Ao Jorge. Boa noite, seu Jorge. Seja bem-vindo. Então, os três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, têm as suas igualdades, né? As suas desigualdades, mas de uma maneira geral, eles oferecem praticamente o mesmo conteúdo, né? Algumas partes são privativas, são específicas daquele determinado evangelista, mas normalmente, né, como eu mostrei para vocês aquele livro que tem o texto, né, deitado ali, ele mostra a viagem de Jesus para Jerusalém, né? Isso aqui é bastante interessante. Veja que Mateus fala no capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, 2 capítulos, e ele esgota o assunto. Pega o Evangelho de Marcos, é um capítulo só para falar dessa viagem que Jesus faz, né, da Galileia até Jerusalém. Lucas, que tem um outro objetivo, um outro propósito, ele vai gastar praticamente 10 capítulos para explorar. Por quê? Porque, inclusive, eu vou trazer para vocês, né, assim, progressivamente, um resumo, né, uma síntese do Evangelho, orientando, né, para ajudar vocês a entender como que foi a composição do Evangelho por aquele determinado evangelista em relação aos seus destinatários, para a gente entender, né, como que isso foi organizado. Então, eu sempre insisto, não é manipulação, não é que ele pegou e fez, né, criou ali, ele pegou o conteúdo e modelou o conteúdo de maneira que facilitasse a absorção, né, por parte dos destinatários, né, daqueles que vão receber a mensagem. Por exemplo, né, sobre a paixão e morte e ressurreição. Mateus fala do capítulo 21 até o 28, Marcos, né, do capítulo 11 até o capítulo 16, Lucas do capítulo 19 ao capítulo 24. Mas vejam que, né, comparativamente, todos eles abordam os mesmos assuntos, né? Isso aqui é para deixar bem evidente aquilo que nós já vimos, né, primeiramente. Então, esse é o esqueleto do evangelho, dos evangelhos sinóticos, né? Primeira parte, a preparação até Jesus ser batizado e dar início ao seu ministério público, né? Depois, o ministério público, né? A missão de Jesus propriamente dito, né? É o miolo central, e isso tudo, né, ancorado nessa viagem que Jesus faz saindo da Galileia. Lembra que no Evangelho de João ele fala, né? Pode vir coisa que preste lá da Galileia? Então, Jesus vai mostrar, né, que ele, ao longo da sua vida, ele ficou a maior parte do tempo na Galileia. Ele saiu de lá, basicamente, com destino a Jerusalém, na sua última semana de vida.
né, quando ele saiu para, né, enfrentar os reis, né, os sacerdotes, as autoridades. Quando a gente estiver estudando cada um dos evangelistas, a gente vai salientar para vocês esses trechos, né, onde cada um falando da mesma coisa, a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, cada um vai fazer a sua abordagem, mas todos eles vão passar por alguns elementos que são comuns aos três evangelistas. Tudo bem com isso aqui? Então vamos retornar com a nossa historinha do Evangelho de Mateus. Eu quero chegar hoje para falar sobre a estrutura, né, do Evangelho de Mateus. E aí eu pergunto, vocês se lembram qual foi o objetivo do Evangelho escrito por Mateus? O que ele... De novo? Ensinar os judeus convertidos. Para confirmar que Jesus era o Messias, né? Principalmente pela provocação dos escribas, né, dos fariseus, e a dificuldade dos judeus convertidos ao cristianismo, né, porque eles traziam com eles uma instrução, né? Em português a gente fala, escuta, Israel. Como que fala em hebraico? Falei várias vezes. Shema Israel. Escuta, Israel. Então, esse Shema, essa invocação que eu falei para vocês, que eles trazem isso escrito naquela caixinha preta na testa, no braço, lá no batente da porta, né? De tal forma que, como diz lá no livro do Deuteronômio, inculcarás, né? Vocês vão inculcar. Inculcar significa bater, até gravar. Então, ao longo de toda a vida daquele povo, eles falaram isso, Shema Israel, Shema Israel. E de repente, chega o anúncio de que Jesus começa a realizar algumas coisas que eram exclusividade das autoridades religiosas. E, sobretudo, de Deus, né? O Javé. Quando levam para ele aquele paralítico, né? Qual é o desenvolvimento da cena? Jesus fala, pega teus pecados estão perdoados, não é isso? Então, quando ele fala isso, teus pecados estão perdoados, as autoridades religiosas que estão ali nos arredores, né, ficam ensandecidos. Ele está se fazendo de Deus. Ele está se fazendo de Deus, ele está perdoando o pecado. Aí Jesus vai dizer, né, se vocês estão incomodados com isso, então levanta, pega sua cama e vai embora. Mostra que ele, né, tinha o poder sobre o corpo e sobre a alma. E isso vai causar um baque na cabeça dos judeus. E isso, né, mais adiante, a gente, quando for estudar as cartas, a gente vai falar sobre isso. Mais adiante um pouquinho vai criar mais um imbróglio, porque além de ter que aturar esse Jesus que está se passando por Deus, nós vamos ter que enfrentar mais um Deus, quando Jesus diz, né, quando ele faz a promessa de enviar o outro Paráclito, e eu enviarei para vocês um outro defensor, um outro Paráclito. Então eles cresceram, viveram séculos a fim, né, crendo num único Deus. De repente eles tiveram que baixar a cabeça e aceitar um segundo Deus na pessoa de Jesus, e depois, não muito além, né, aturar também o Espírito Santo como Deus. Por isso que
na continuidade da leitura de ontem, né, do livro dos Atos dos Apóstolos, fala, né, que depois daquela conversão maciça no discurso de Pedro, eles vão querer saber, né, como é que faz para receber aquela graça. E eles falam, né, sejam batizados em nome de Jesus. Mas Jesus disse que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitos historiadores, né, muitos biblistas, né, chamam atenção para essa problemática, né, do judeu, que tinha um Deus único, insubstituível, e de repente, né, vem até ele um segundo Deus, e depois vem, né, no catecismo, quando a gente estuda isso, né, fala da formação teológica da Santíssima Trindade. Como é que isso, né, foi evoluindo, saindo, né, do monoteísmo hebraico, na divindade de Javé, depois, né, absorvendo a divindade de Jesus como Filho de Deus, e depois, né, acolhendo a ação do Espírito Santo na Trindade. Então, não existe contradição. Não é que de um lado, né, alguém falava para se converter em nome de Jesus, e Jesus mesmo falar, né, que o batismo deve ser trinitário. É a questão da época, o tempo que foi, né, passando, os acontecimentos que foram, né, trazendo esses assentamentos. Tá certo? Vamos lá. Nós vimos também aí a semana passada, e eu faço questão de enfatizar, né? Quando se afirma, né, quando se diz que Jesus é o Filho de Deus, né, que ele é o Messias, como que o evangelista se organizou para poder tornar isso uma realidade? Nós vimos, né, que o autor, para a gente entender, né, que ele escreveu para, como diz o João Miguel, né, para os judeus convertidos. Então, esse público que vai receber o Evangelho de Mateus conhece a doutrina religiosa do judaísmo. Eles conhecem, né, aqueles elementos que nós estudamos nas primeiras aulas, né, a geografia, a sociedade, as finanças, né, os grupos religiosos, todo aquele, né, aquele preparativo que a gente fez para poder dar sustentação para aquilo que a gente vai discutir daqui por diante. Então, esse público conhecia, né, os costumes, conhecia o idioma. Já falei, né, salientando aqui várias vezes, vou repetindo, né, para inculcar em vocês essa ideia, né, de que Mateus, por escrever para um público que conhecia os usos e costumes, ele fala diretamente. Fizemos aquela comparação do capítulo 15 do Evangelho de Mateus e o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, onde Mateus fala, né, que eles usavam a água para as purificações quando voltava da rua. Né? Marcos já vai falar, é costume, né? Ele vai dar um embasamento, porque o público que vai receber essa mensagem de Marcos, através do seu evangelho, é um público pagão, é um público politeísta, é um público, né, completamente diferente do público destinatário do evangelho de Mateus. Por isso, né, que eu tenho sempre mostrado para vocês, Marcos, quando escreve, quando faz referência a uma situação, né, da cultura, da religiosidade judaica, ele explica, né? Tenho dito para vocês, ele usa sistematicamente a expressão isto é ou que significa. Então ele fala alguma coisa, ele diz isto é, tal coisa, assim, assim, assim. Que significa tal coisa, para poder dar, né, capacidade do público receber a mensagem e entender quando estiver lendo, tá bom? A questão aí, São Castro, desse público em questão de Mateus, eles vêm de uma cultura monoteísta, né? Sim, são os... Essa é a briga deles, digamos assim, de ter
Porque até o Pentecostes, né, o que existia era o judaísmo e o paganismo, né? A partir do Pentecostes, né, que vai haver a conversão aos cristãos, né, como diz o texto, naquele dia, mais de 4.000 pessoas, né, no discurso dele. Então, é esse povo que vai se converter, né, como o texto mostra, né, ontem, a leitura de ontem foi muito rica, né, falando, inclusive o padre salientou, né, que inclusive sacerdotes, né, do templo se convertendo ao cristianismo. Então era um movimento em massa. Quando a gente for estudar os Atos dos Apóstolos, eu vou apresentar para vocês a evolução numérica do crescimento do cristianismo nos primeiros anos. Uma coisa absurda, uma coisa espantosa. Então, aqui, né, Mateus, ele leva isso em consideração, que eles conheciam o idioma, conheciam os costumes, a geografia. A gente vai mostrar para vocês, né, na medida que a gente for avançando, por exemplo, Lucas ele próprio não conhecia muita coisa da geografia. Tem coisa que está no Evangelho de Lucas, que quando a gente compara com o que está nos outros dois, a gente vai ver, né, que realmente Lucas, para ele, tudo era Judéia, né? Tem um trecho que fala, o Mateus e Marcos falam, né, que ele estava na Galiléia, ele estava ali, né? E Lucas fala, ele estava na Judéia, para ele tudo aquilo ali era Judéia, né? A gente já viu aqui na parte que nós estudamos geografia, que a Palestina na época de Jesus era dividida em 3 partes, ao norte a Galiléia, no centro a Samaria, no sul a Judéia. Lucas chamava tudo aquilo de Judéia, não importa se ele estivesse na Samaria ou em outra qualquer região. Ele porque estava na Judéia. De modo, né, que se refere sem acrescentar explicação. Vamos a essa. Aqui também, né, esse destaque que eu coloquei aí, objetos, né, usados nas orações, as abluções, o que significava aquela lavação que eles faziam quando eles voltavam, né? Inclusive gerou um questionamento, né, por parte do povo, por que a gente faz e eles não fazem, né? Então ele vai explicar por que, quando e de que maneira deveria ser feitas essas abluções. Hoje em dia, né, nos tempos de hoje, na missa, nós temos um momento de ablução, quando o sacerdote lava as mãos. Ele está fazendo uma ablução, uma purificação, porque ali não se trata propriamente dito de fazer uma higienização. Aquilo é um ritual. Aquilo não é simplesmente um gesto de lavar as mãos, como a gente faz ao longo do dia, dezenas de vezes, né? Ali tem uma oração que ele faz enquanto ele se purifica. Então aquilo é uma oblação, né, uma ablução. E isso aí tudo, né, no Evangelho de Mateus, ele coloca isso e vai adiante. Ele não se preocupa de ter que esclarecer. O trabalho, a relação, né, com o templo e o dia do sábado, que isso aí era sagrado, né, era bastante reivindicado, né, requisitado pelos judeus, né? Os fariseus, né, criaram um vulco-vulco danado por causa os grandes conflitos, os constantes conflitos de Jesus com os fariseus aconteceu justamente por causa dessa questão dos trabalhos realizados no sábado, né? Santificarás o sábado, trabalharás 6 dias e vai santificar o 7º dia. Isso está lá no Antigo Testamento, né, dezenas de vezes. Isso era, como diz, era fatal, né? Era, para quem não observava, né, a penalidade era severa. Marcos explica aqui os detalhes. Aquilo que nós falamos, né, que Mateus usa abusivamente das citações do Antigo Testamento, né? São 140 vezes que ele coloca isso no conteúdo do seu Evangelho, né? Mostrando, né, que para os cristãos, os judeus convertidos, que realmente aquele Jesus era o Filho de Deus, era
o legítimo Messias, conforme, né, estão registrados nas escrituras, né, do Antigo Testamento. Marcos apresenta um punhadinho, Lucas também usa comedidamente, né, porque ele também era pagão, então por causa disso eles não, né, cria essa diferença do Evangelho de Mateus. Tá aí, ó, são 140 ao todo. Falamos sobre o primeiro versículo do livro de Mateus. Aí, já direcionando para a estrutura, a gente vai observando, né, conforme as anotações, as instruções dos biblistas, né, dos historiadores sagrados, como é que eles foram analisando e o que eles foram enxergando na mensagem. Então, de modo especial, baseado nessa argumentação muito vinculada ao Antigo Testamento, o Evangelho de Mateus, né, faz referência à lei de Moisés. Então, ali no Sermão da Montanha, no capítulo 5, né, pega aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós falamos sobre isso aqui, eu estou salientando as bem-aventuranças. Acharam? Amém. Amém? Então vamos lá. É o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Tá? Primeiramente, ele apresenta, né, as bem-aventuranças. Depois ele faz aquelas referências, né, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E aí ele vai falar sobre a nova lei. Então ele diz assim, versículo 17. Observem aí. Não julgueis, Jesus falando, né, através do Evangelho de Mateus, falando para os seus destinatários. Quem são eles? Os judeus convertidos. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Né, porque eles achavam que Jesus estava querendo ocupar o lugar desses personagens que eram preciosíssimos, né, na cultura religiosa do judeu. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Quando a gente pega para olhar o alfabeto hebraico, né, tem uma letrinha do alfabeto hebraico que parece um borrãozinho. Né? É isso que ele está falando. Né? Em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, antes que essa insignificância de letra desapareça, né? antes que passe o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino do céu. É a comparação que ele faz. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. A gente, né, passou rapidamente aqui, né, os estudos sobre os grupos religiosos, né, os partidos na época de Jesus, escribas, fariseus. Então, eles eram assim, de maneira arrogante, né, de maneira petulante, eles se achavam os defensores da lei. Mas eles, né, como Jesus vai falar, vocês mesmo, né, ficam colocando peso enorme sobre os seus irmãos e não oferecem um dedo para ajudar a sustentar. Então, vocês querem só viver de acusação. E aí, então, Jesus vai falar,
Se a justiça de vocês não for melhor do que a desses caboclos, né, vocês não vão para o céu. E aí ele vai apresentar, né, 6 preceitos das leis de Moisés. Onde é que esses preceitos estão? Lá no Antigo Testamento, sobretudo no livro do Êxodo, quando fala da apresentação dos 10 mandamentos e do catálogo de leis, né, que Deus foi apresentando para o seu povo. E as leis, né, são colocadas aqui, no versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Então ele vai sempre começar dessa forma. Ouvistes o que foi dito no passado, mas hoje, né, ele veio para aperfeiçoar. Então, a lei que Jesus vai oferecer, ela é um pouco mais rigorosa, mais exigente. Se eles estavam achando que a lei de Moisés era apertada, né, era difícil de acompanhar, a lei sugerida, imposta por Jesus, era mais puxada ainda. Por isso que ele diz, né, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo. Todo aquele, né, que se irar contra o seu irmão será castigado pelo juiz. Aquele que disser ao seu irmão, raca, lembra que eu falei semana passada? Né? Essa palavra ela não tem tradução para a língua portuguesa, mas o que ela significa é muito pior do que idiota, bobo, tolo, imbecil, ignorante, 13. Né? Ah, o cara é meio 13. Né? Tá punido. Né? Porque são aquelas considerações, né, que a gente faz. São palavras, né, que podem eliminar uma pessoa, né, psicologicamente. Você é um idiota. Aquilo, né, você pode matar, chegar com a faca, dar um tiro, mas se você disser isso, né, com ira, com ódio no coração, né, no sentido de realmente, né, denegrir aquele seu irmão, ele vai dizer, né, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém digo, se você irado chamar o seu irmão de tolo, idiota, imbecil, né, tudo isso para tentar chegar no que significa a tal da raca, né, essa palavra pesada. E aí tem as demais, né? No versículo 27, o preceito diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar a mulher com desejo no seu coração, já cometeu o pecado. Então, aí está a exigência maior, aquilo que foi falado. Eu não vim para eliminar a lei, é o que Jesus fala. Eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar, eu vim arrochar, eu vim dar mais um aperto na porca. Depois ele vai dizer, né, no versículo 31, também foi dito, aquele que rejeitar a sua mulher deve dar carta de divórcio, e aí tem o versículo 33, depois vocês podem ler, 38, 43, são esses 6 preceitos, né, referentes à lei de Moisés, que é apresentado juntamente com o aperfeiçoamento, o aprimoramento, né, o ajuste, o aperto que Jesus traz com a sua lei. Seguinte. Quando e onde foi escrito, né, nós vimos aqui que foi escrito por volta dos anos 70, tá? E foi escrito na Antioquia, né? E é interessante lembrar que aqui em cima, na região da Galácia, tem uma chamada Antioquia da Pisídia. Então tem 2 cidades com nomes iguais. Essa aqui, que fica no centro da Ásia, é chamada Antioquia da Pisídia, e essa Antioquia, que é um porto no litoral do Mar Mediterrâneo, a Antioquia da Síria. Essa aqui, né, é muito mais relevante, é muito mais citada nos textos sagrados, né? A Antioquia da Síria. É a mesma coisa que eu falei para vocês aqui da Cesareia. Tem 2 Cesareias. Tem a Cesareia
Marítima, né, que fica aqui, e tem a Cesareia de Filipe, que fica fora, né, na região norte da terra da Palestina. Então, são nomes iguais, mas são localidades diferentes. Detalhezinho: Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe. Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria. Na prova, né, prestar atenção. É tipo Paris e Parecido. De Paris e Parecido, exatamente. Não, eu estou preparando a prova, vocês vão ver a qualquer hora dessa. Aqui é um outro mapa, né, mostrando as duas localidades. Grave bem essa aqui, porque essa será muito, né, nós vamos nos referir muito, principalmente quando a gente for falar sobre as cartas de São Paulo, né? Normalmente elas começam e terminam na Antioquia da Síria, né? Foi aí, nessa localidade, que a gente leu esses dias na liturgia durante a semana, acho que foi na terça-feira passada, que eu ajudei na missa do expediente, falava, né, que foi na Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então, a prova. Quando e onde foi chamado pela primeira vez de cristão? Na Antioquia, por volta do ano 38. Não, tem pegadinha. Eu estou negociando gabarito com ela, ver se ela consegue gabarito da prova. Não tem colher. Quando a gente fala, né, sobre a atualidade, esse livro escrito há mais de 1000 anos, né, qual é a atualidade? Porque nele, né, se vê, sobretudo, o fato de ser o Evangelho da Igreja. O que eu disse para vocês aqui? Por que o livro, o Evangelho de Mateus, embora tenha sido escrito depois do Evangelho de Marcos, por que ele vem em primeiro lugar na sequência, né, dos livros? Por que vem Mateus, Marcos e não Marcos? Porque Mateus, com esse conteúdo preciosíssimo, essa riqueza de citações, de referência do Antigo Testamento, né, da formatação da igreja, né, da doutrina do cristianismo, então ele sempre foi um livro muito pesquisado, utilizado. Antes do Concílio Vaticano II, antes de ter sido elaborado esse ciclo trienal de leituras do domingo, o Evangelho do ano A, do ano B, do ano C, antes não tinha isso, né? Basicamente, o livro de Mateus, ele era lido quase que ao longo do ano todo, né? Ele era preferencialmente, né, citado na liturgia por causa desse conteúdo de catequese, né, de evangelização, muita riqueza, muita informação, muito elemento, né, fundamentado nas origens do judaísmo. Então tanto é que ele foi bastante, né, utilizado, debatido, inspirado nele, né, no Concílio Vaticano II, né, focalizado na teologia atual, que é decorrente do Concílio Vaticano II. Mateus nos dá grandes lições como catequista, por causa dessa característica, né, pelo respeito com que trata as autoridades, os apóstolos, né, a estrutura básica da igreja, e os fiéis, né, quando expõe a doutrina, né, a maneira dele, né, respeitosa e, com certeza, né, muito didático, muito pedagógico para apresentar o conteúdo. Mateus é chamado o Evangelho da Igreja, né? Porque ele quis mostrar que o reino do Messias, citado, né, referido nas profecias e nos costumes do povo de Israel, não obstante, né, um reino universal católico. É aquilo que nós já falamos.
O gabarito da prova está na minha cabeça aqui hoje. Né? Qual é a expressão que nós utilizamos para dizer qual é o objetivo do Evangelho de Mateus? O que ele quis mostrar, falando para os seus judeus convertidos? Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Mas esse Jesus, o Messias, qual era, né? Qual era o objetivo, né? Assim, a consequência desse objetivo? O objetivo era falar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus e que era Messias. Agora, falando assim, né? O que ele queria? Duas palavrinhas. Duas. Que é conhecido no mundo inteiro. Tá indo. Universalidade da salvação. Ah, muito difícil. É. O senhor não deu nenhuma dica. Eu estou falando, né? Assim, ele queria alcançar o seu povo para mostrar isso aí para ele, mostrar que Jesus não é propriedade privada da religião judaica. Ele é para todos, né? E aí o Evangelho de Mateus, com bastante propriedade, né? Com bastante sabedoria, com bastante finesse, né? Ele vai mostrar isso para nós. De que maneira, né? Ele põe em relevo os traços desse universalismo. Estava ali, estava na frente de vocês ali a resposta, o universalismo da mensagem de Jesus. De que forma? Vamos ver. Primeiro, a genealogia de Jesus, isso foi a primeira coisa que nós falamos quando nós começamos, quando a gente abriu o estudo aqui do Evangelho de Mateus. A genealogia de Jesus apresenta, olha, 4 nomes de mulheres contrariando o estilo da genealogia. Lembrando tudo aquilo que a gente falou nos encontros iniciais, a figura da mulher menosprezada, ridicularizada, né? Numa situação de total abandono. Lembra que nós falamos que na sinagoga, quando ia ter a reunião de oração, precisava ter no mínimo 10 homens. Se tivesse 9 homens e 200 mulheres, ia colocar o aviso lá no quadro, né? Hoje não haverá oração, porque não tem efetivo. As 200 mulheres não valia aquele que estava faltando para inteirar o 10. Tinha que ter 10 homens. Não tendo 10 homens, não importa, podia ter 1 milhão de mulheres ali, não ia ter. Por quê? Porque essa era, né, a cultura do povo. Fala que às vezes até eles liberavam escravos. Sim, existem relatos, né, históricos de que em algumas situações um homem ali que estivesse presente no templo e morasse por perto da sinagoga libertava um escravo, porque o escravo não podia participar do culto, dava liberdade a ele para ele poder completar o efetivo e fazer a reunião de oração. Então, isso tudo, né, que a gente debateu bastante nas primeiras aulas. Então, essas mulheres, né, Raabe, meretriz de Jericó, Tamar, aquela nora de Judá, Ruth, aquela mulher estrangeira, moabita, Betsabé, a esposa de Urias, né, que traiu o esposo, né, ao se deitar com o rei Davi. Então, cada uma delas tem um demérito, né? O perfil ali está contaminado por alguma coisa. Isso significa dizer, então isso aqui tudo nós já vimos. Isso tudo, né, significa dizer que esses nomes de mulheres estrangeiras ou de má vida, né, o evangelista quebrando a rotina, né, o estilo da genealogia, quis incluir essas mulheres entre os antepassados de Jesus, precisamente para mostrar que ele é o Messias, é o Salvador não apenas de Israel,
não apenas do povo de Israel, mas também dos estrangeiros e pecadores. Olha só, ele veio para salvar a todos indistintamente, pois em suas veias corria o sangue de judeus e de pagãos, através dessas mulheres, né, dessas personagens. Então, com isso, ele quer dizer, né, tá vendo? Não é só para vocês, os purinhos, né, os fariseus, os queridinhos, né, da religião. É para vocês, mas é também para os pecadores. Eu não vim, né? Eu não vim para o bom, eu vim para quem é doente. Não é isso que ele fala lá no Evangelho de, né, Mateus? Ele fala isso. Eu não vim para os bons, eu vim para quem está, né, encardido. Certo? Veja que quando eu mudo a cor da tinta, é pista. Segundo elemento que caracteriza a universalidade da salvação. Esse trecho aqui, ó. O termo igreja, do grego eclésia, só aparece no Evangelho de Mateus nessas duas passagens, só. Nas cartas de São Paulo, aí já é diferente. Aqui a gente está tratando, né, dos evangelhos. Então, em termos de evangelho, olha lá, dentro dos escritos dos evangelistas. Então, ali nós temos Mateus, abra aí, Mateus 16, 18. É o que fala sobre Pedro se tornar. Eu estou para tirar uma folga, entendeu? Vou passar o calendário para você, você vem aí, você está bem, parabéns. Eu estava lendo. Não, mas está certo, tem que ler mesmo. Qual que é? Mateus 16, 18. Amém. Acharam? Olha bem, por que eu coloquei esse mapinha aqui do lado? Porque aqui nós temos a Cesareia Marítima e lá em cima, lá no alto, quase saindo do colorido ali, Cesareia de Filipe. Essas duas localidades. A Cesareia de Filipe, um território que ficava fora da terra prometida. Lembra daqueles círculos? O círculo menor, né? Os círculos concêntricos que vão se expandindo, partindo do centro, né? Do eixo central, que era a cidade de Jerusalém. O círculo, na medida em que ele aumenta, diminui a santidade e aumenta, né, o pecado. Então, aquela localidade lá de Cesareia de Filipe, em relação a Jerusalém, que está aqui, né, ela tá ruim de ter santo ali, né? Mas veja bem, foi exatamente ali que Jesus levou os seus seguidores para ter com ele um diálogo, com eles, né, um diálogo que significa exatamente o nascimento da igreja. Para dizer para nós que a igreja católica, a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, ela nasceu, ela surgiu, ela brota num território pagão. Ele não reuniu o povo ali em torno de Jerusalém, onde a santidade irradiava, expandia, né, para tudo quanto é lado. Ele foi lá, né? Dizem alguns historiadores que foi também porque, estando lá na Cesareia de Filipe, eles estariam bastante, né, suficientemente longe de Jerusalém, onde eles poderiam ser punidos, né, pelo que eles iriam conversar. Então Jesus levou os amigos dele lá para essa região, e aí ele faz aquela pergunta: o que estão falando de mim por aí? Aí só batatada, né? É um profeta, é João Batista, é Elias, é não sei o quê, tudo errado, né? Aí ele vai, e vocês? Quando ele fala, e vocês, como o João Miguel lembrou, né, esse trecho é para falar da promessa do primado de Pedro,
tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, é onde a palavra aparece pela primeira vez. A palavra igreja, eclésia. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Né? E tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Desligou aqui, desliga lá. E as portas do inferno. E gravem isso, agora sem brincadeira, né? Gravem isso. Essa palavra de Jesus, né? Essa profecia de Jesus, que ele sabia exatamente o que estaria reservado para a sua igreja. Então ele fala, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isso nos dá toda a segurança necessária para a gente saber que vamos passar por turbulência, mas as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a nossa igreja. São 2000 e burdoada de anos. As grandes, né, as grandes potências do universo, todas elas sucumbiram. Roma, começando lá, né? Dos assírios, dos babilônicos, dos gregos, dos persas, dos romanos, né? Dos russos, dos norte-americanos. Está tudo indo para o beleléu, está tudo indo por água abaixo. E a igreja? Está aí, né? Cambeteando, sofrendo traição, sofrendo acusações levianas, mas ela segue. É interessante, né? Eu já devo ter comentado com vocês, acho que foi o padre Paulo Tadeu que contou isso numa aula, quando eu fazia estudo com ele, que durante o Concílio Vaticano II, né, que foi o primeiro concílio ecumênico no verdadeiro sentido da palavra, né, no sentido de ecumênico de diversas denominações, então foi o primeiro que teve gente estrangeira, evangélicos, algumas essas denominações tradicionais, não é a igrejinha Jesus Cristo do X-Tudo com açaí, né? Não é por aí. Eu tô bolando uma igreja para mim aqui faz tempo, eu já tenho até o templo, né? É só esperar um comércio fechar a sua casa. Não, eu estou pensando aqui na Rua Chavante, tem um galpão ali que ali tem um galpão que já foi igreja, depois virou depósito de cimento, né? E agora está vazio de novo. Ali é bom, ali está no jeito, né? Então, essa denominação aí pode... Ali onde era um centro de umbanda, agora é um... Nossa Senhora, tem que fazer uma gritaria. Mas eu Você vai fazer com acústica, tudo. Vocês vão... Precisando ir mandar uma palestra para eles. Não percam. Porque era na avenida, né? Era um centro de umbanda, agora é uma igreja. Ali do lado tinha venda de imóveis, né? Então, diz que lá no Concílio Vaticano II tinha um representante de uma igreja evangélica, né, renomada lá, um sujeito meio arrogante, e ele sentava sempre perto de um bispo, né, da igreja católica, e aí quando se fazia alguma sugestão, alguma proposta, né, ele falava, é isso aí mesmo, vamos ter que fazer isso porque nós vamos ter que acabar com a igreja católica. Aí falava, ele falou, não, vamos fazer assim, porque nós temos que acabar com a igreja católica. E isso foi repetido, né? Foram vários anos de concílio, aí quando chegou num determinado momento, ele falou essa frase, aí o bispo falou assim, olha, então o senhor está de parabéns, porque nós, os bispos da igreja católica, estamos tentando acabar com ela faz 2000 anos. Então, se você acha que consegue acabar com ela, então você é um vencedor, porque as nossas tentativas, todas elas, né? Nós não pegamos o jeito ainda. Então, aqui, né? Qual é o chamamento aqui? Mostrar que a igreja foi instituída na pessoa de Pedro num território pagão. Ela não nasceu dentro, né, daquele círculo menorzinho lá irradiando santidade. Nasceu em território pagão, onde nada de bom era esperado de quem morava nessa região. Gravou? Então, a universalidade da salvação revelada
né, no surgimento da igreja em território ímpio, né, em território pagão. E o outro capítulo ali, 18, versículo 17, também fala da igreja naquela questão da correção fraterna, né? Pega aí, tá aí no... Do irmão pecar, né? Chamar no campo. Isso. Mateus 18. 18, versículo 17. Acharam? Ele diz assim, versículo 15 aí, né? Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Então, aqui está reconhecendo, né, identificando, dando um título, né, para essa comunidade que se reúne. Essa comunidade é a igreja, né, que nasce em Pedro e tem como objetivo, né, orientar, conduzir, direcionar os seus membros, né, com a sua correção. Mais uma, aí localizando as duas cidades, né, Jerusalém, cidade santa, Cesareia, cidade de pecado. Mateus é o único a descrever a cena da promessa do primado de Pedro. Um dia qualquer eu vou trazer para vocês uma estrutura que eu compilei, mostrando, né, quantas várias situações em que fica evidente para nós que cremos, né, que Pedro foi o primeiro Papa, né? Se a gente pega no livro dos Atos dos Apóstolos, né, a gente vai ver que normalmente quando alguma coisa precisava ser feito e alguém tinha que tomar a iniciativa, quem fazia isso era Pedro. Você pega ali no capítulo 1, quando ele sugere, né, quando ele orienta para se fazer a escolha do substituto de Judas. É Pedro que toma a iniciativa. É sempre ele que, né, levanta e dá o parecer. Então, João espera, né? e sim, e ele é que entra primeiro, né? Então, eu vou trazer para vocês. Estou juntando. Então, Mateus é o único. Se a gente pegar o Evangelho de Marcos, ele fala, né, desse episódio, mas ele não fala essa questão da igreja, né? Vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Marcos. Espera aí, deixa eu achar aqui. Perdi. Do que fala? A profissão de fé de Pedro. Capítulo 8, versículo 27. 27, eu estou nele aqui. Isso, aqui, ó. A gente vai folgar? Rapidamente. Esse final de semana mesmo eu já vou para São José, só volto semana que vem. Começando a dar meus pulos. Eu dei formação durante muito tempo lá na catedral. Catedral não, na Santo Antônio. Né? A nobreza de Guará, né? E aí tinha lá umas senhoras, lá, umas madames, né? Assim, um dia uma delas chegou para mim e falou assim, posso dar uma olhadinha? Eu falei, no quê? Ela falou, aonde é que o senhor põe o ponto? Porque não é possível o senhor falar isso aí, alguém fica do lado de fora soprando. Eu falei, seria bom.
no 8, versículo YouTube 27. É. Então, ele fala assim, né? Aí, Marcos 8, versículo 27. Jesus sai, é a mesma coisa. Só que no Evangelho de Mateus, Jesus acrescenta esse diálogo com Pedro, já praticamente revestindo ele da autoridade petrina, né? Então ele fala assim: Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens? A mesma conversa, né? Só que aqui no Evangelho de Marcos termina aí, né? No Evangelho de Mateus, né? Mateus, com muita sutileza, com muita esperteza, ele aproveita e coloca o gancho, né? Que ali estava surgindo a igreja e em território pagão, e já tem, inclusive, né, o condutor da igreja identificado e tomado posse. Tudo bem? Depois vocês podem ler lá, capítulo 16, versículo 13 até o 20. A igreja consta não apenas de judeus, mas também de pagãos convertidos. Aí no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 28, é o capítulo de encerramento, Mateus vai dizer: capítulo 28, versículo 16 ao 20, ele vai dizer assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, veja bem, Galiléia, né, o território lá discriminado, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ensinai a todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui ele está dizendo, né? Ide, ensinai a todos. Aqui não tem a todas as nações, exceto, menos, todos. É aquilo que a gente fala, todos é todos, né? Então, isso aqui também, né, é uma insinuação da universalidade da salvação. Jesus não está mandando os seus apóstolos somente nas comunidades, né, cristãs. Ide, evangelizai a todos. Quando, no começo do livro dos Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz aí para os apóstolos, né, permaneçam aqui até que sejam revestidos da força do alto. E então sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Ele não fica com a Cesareia, né, com a Judéia e a Samaria, que faz parte do território santo. Ele vai aos confins do mundo, né? E aí a gente começa, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, que é uma preciosidade, né, como todos os demais livros da Bíblia, mas o Atos dos Apóstolos tem essa nuance, né, de apresentar a evolução da implantação da igreja aqui na Terra, né? Como é que isso foi expandindo. Então, aquele episódio no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, né, que fala do eunuco, da rainha da Etiópia, né? A Etiópia é o confim do mundo, né? Baseado naquela relação dos círculos concêntricos, né? A Etiópia, se a gente pegar o mapa da África, a gente vai ver, está lá nos confins do Juda. E lá também chegou a salvação através do Messias, Filho do Deus vivo, que Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Deixa eu dar uma olhada no retrovisor aqui. Aqui nós temos, né, mais um indício de que
a salvação é universal, de tal modo que alcançou esses magos do Oriente, de terras distantes, sabe Deus onde, né? Mas eles vieram e, através da sua adoração, dos seus presentes, né, reconheceram a divindade e a realeza, né, daquela criança. Enquanto que, né, o rei, né, com os seus seguidores, queriam matar, né? Então está aqui. E é interessante que esse episódio dos Reis Magos só aparece no Evangelho de Mateus. Não está em Marcos, não está em Lucas, não está em João. Só Mateus, né? É para dar ênfase que realmente ele queria mostrar que o Jesus, Messias, era o Redentor da humanidade e não apenas de uma nação. Todo o mistério da igreja está contido no episódio dos Magos, né? Capítulo 2, versículo de 1 a 12, que só Mateus refere. Conduzidos de longe por uma estrela e orientados pelos próprios judeus, os pagãos reconheceram e adoraram o menino, né, o Messias, ao passo que o rei queria tirar a vida dele. Estão vendo? Então, né, são esses os indícios, né, de que realmente Mateus queria provar, queria deixar, né, na sua mensagem esse conteúdo da universalidade, né? Coloca lá na genealogia pessoas de má índole, né, de perfil corrompido, coloca a promessa do estabelecimento da igreja num território pagão. Esses, né, magos, a promessa, né, da condução da igreja na pessoa de Pedro. Como até quando a gente fala de Papa, né, é interessante que a gente precisa ficar atento. Até essa palavra, né, surgiu por volta do século IV. Até então, né, Pedro era o bispo, né, era o bispo de Roma, né, o bispo da Igreja Católica. E assim sucessivamente. Pedro, Sisto, Cleto, Clemente, aquela sequência de bispos, né, que eram os expoentes da igreja. Até que um dia lá alguém, um iluminado, né, falou, né, eles representam o pai, né, eles fazem a paternidade da igreja. Pai, papa, papai, papa, né? Então foi por volta do século IV que surgiu essa nomenclatura, né, essa titularidade de papa. Mas o que o Papa é? O que hoje é o Leão XIV? Ele é o bispo de Roma, né, que é o Papa da Igreja Católica. Lembrando, né, que quando a gente estuda a hierarquia eclesial ela só tem 3 níveis, ela não tem, né, o restante de tudo é título, é serviço, é denominação, né? Então nós temos, né, de maneira ascendente o diácono, presbítero e o episcopo, né? O episcopo pode se tornar um cardeal. O cardeal é um título, né, nobre para aqueles bispos que o Papa escolhe para estar mais próximo dele. A palavra cardeal vem de gonzo, né, dobradiça, né? O que a dobradiça faz na porta? Ela dá, né, condição da porta abrir e fechar. Esses cardeais, né, esses gonzos, os purpurados, né, que usam a roupa vermelha, eles são esses elo próximo do Papa, né? Eles se articulam de acordo com a orientação do Papa. Depois vem o bispo, aí arcebispo. Arcebispo nada mais é do que um bispo que comanda uma arquidiocese. Se a gente pegar aqui Lorena é diocese, é o bispo. Aparecida é a arquidiocese, é o arcebispo. E assim por diante, né? O bispo tem o bispo
emérito, né? O caso aí, o Orlando Brandt, né? Agora terminou o tempo dele, foi para a reserva, é chamado de bispo emérito. Em função, né? Nós podemos ter bispo auxiliar, bispo são dentro de uma diocese, os auxiliares do bispo principal, né? Nós, por exemplo, né, militares, nós temos o nosso bispo principal, que é o Dom Marconi, nós temos bispo, né, auxiliar, o Dom José Francisco, é o bicho, é o bicho, né, o Dom José Francisco, e nós temos 2 bispos eméritos. Nós temos o Dom Fernando, né? Oi? Não, Dom Fernando Damasceno é da Diocese de Aparecida. Eu estou falando da Diocese Militar, né? É o Dom Osvino, que é o mais antigo, depois o Dom Fernando, não lembro o sobrenome, foi ele, inclusive, que fez a minha ordenação. Então, são esse monte de título, mas na hierarquia é o mesmo posto, é o posto de bispo. É o posto de bispo que pode se tornar um cardeal, pode ser um bispo de uma arquidiocese se transformar em arcebispo, pode ser trabalhar junto com o bispo numa diocese e ser o bispo auxiliar ou coadjutor. Então, padre, né? Tem o padre, que é o pároco, que é o chefe. Tem o padre, que é o vigário, é o auxiliar. E diferentemente da hierarquia militar, por exemplo, um militar mais antigo jamais será colocado como subordinado de um posto inferior. Dentro da igreja não tem problema. Por exemplo, né, Paróquia São Francisco. Quem é o pároco lá? É o padre André Pisani, né? O padre André Pisani. Quem é o vigário? O padre Brito. O padre Brito tem o dobro do tempo dele de padre, né? Mas ele é o vigário e o André, que é jovenzinho de tudo, né? É o pároco. Então essa questão de igreja, né? Parece uma teia de aranha, mas é simples. Diácono, padre e bispo. O resto ou é título Monsenhor Jonas Abib, né? É um título honorífico, né? Uma menção honrosa para alguém que tem um trabalho destacado. E assim por diante. Que horas são? 10:09. 10 para 9. Então hoje nós vamos ficar até mais tarde. Não, porque hoje eu passei o dia meio para baixo, né? Se ele chegou, eu estava meio jururu lá. Mas de repente, assim, né? Acendeu. Eu saí de casa e falei, não volto tão cedo. Aqui. Aqui não tem nada. Grava bem. O que nós temos aqui? Livros. Quantos? 5. A estrutura do Evangelho de Mateus é um Pentateuco do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem o Pentateuco, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É a base, é a fundamentação, é o alicerce da palavra do Antigo Testamento. O restante de tudo é desdobramento. No Evangelho de Mateus, né, nós já vimos aqui numa referência anterior, que ele pegou umas frases de Moisés e colocou na bem-aventurança Jesus dando uma arrochada a mais, não foi? Né? Tinha 6 referências de Moisés que foram aperfeiçoadas por Jesus. Então, a figura de Moisés, dentro daquele espectro que a gente vem falando, né, do Evangelho de Mateus, muito rico, muito impregnado de citações do Antigo Testamento, obviamente que a figura de Moisés não vai ficar desvinculada. Então aqui o que vai acontecer é que ele vai, partindo desse pressuposto, né, que ele organizou o conteúdo do Evangelho,
em 5 livrinhos para fazer referência, para fazer lembrar do Pentateuco do Antigo Testamento. E aqui a gente vai, né, eu não vou conseguir passar para vocês assim com detalhes, né? Eu vou dar uma enxugada nessa explanação, porque eu montei esse curso do Evangelho de Mateus para falar sobre ele um ano inteiro. Então deu tempo, né, de eu desmembrar cada livro, porque cada livrinho desse a gente vai perceber que eles têm uma mesma estrutura. Eles têm um início, né, onde ele faz uma narrativa, né, um conteúdo narrativo, basicamente como se ele estivesse preparando o terreno, preparando o alicerce para colocar o discurso de Jesus. São 5 discursos, né? Falando de outra maneira. São 5 discursos de Jesus. O primeiro discurso é, né, um dos mais propagados, né, assim, mais a gente se recorre a ele com bastante frequência. As bem-aventuranças. Então, o discurso das bem-aventuranças. Aí a gente, né, entra em cada uma das bem-aventuranças, depois a gente pega ali a sequência dos conselhos. Tem uma característica que se repete em cada um dos livros, né? Jesus ouve a narração, né, a parte narrativa, a fundamentação, é como se estivesse organizando o pano de fundo do cenário, né? Vai ter o quê? O que é isso? Como é que vai ser? A comunidade? Então, aquilo se estabelece como um pano de fundo, onde a gente vai colocar os discursos, né? A gente vai colocar os discursos das bem-aventuranças, também chamado de a Carta Magna, né? O Sermão da Montanha é a estrutura fundamental da prática da justiça e da obediência. Bem-aventurados, né, os pobres, bem-aventurados os mansos. É Jesus, né, dando uma formação sobre o que é necessário para alcançar. Características, né? Então, esses livrinhos eu vou passar para vocês essas referências, né? Vai ter na prova, né? Não, essa eu vou deixar. Coloca bônus, coloca de bônus. Já estava pronto, já? Mas então a gente vai, né, observar cada um deles assim, na sua centralidade, né, no objetivo e principalmente conseguir enxergar os detalhes, né? Então, por exemplo, você pega lá o primeiro livro, o discurso das bem-aventuranças, a Carta Magna, aí vem a parte narrativa. Aí, quando vai começar o discurso, vamos pegar isso aí antes de a gente finalizar. Pega aí, Mateus. 16, né? Ah, não, 5. Mateus. 5. Aqui. Mateus. Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Aí ele diz, né? Capítulo 4, versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. E aí ele vai para o capítulo 5, onde ele vai começar as bem-aventuranças. E aí ele vai começar o discurso. Aquilo que eu falei ali atrás era a preparação, o ambiente. No capítulo 5 ele diz assim: vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, 2 pontos, um embaixo, o outro em cima. Perceberam?
Ele vai começar o discurso. Então, toda vez que na Bíblia da Ave Maria tem essa facilitação. Tem outras Bíblias que não traz dessa forma. Mas na Bíblia da Ave Maria, toda vez que Jesus vai começar um dos 5 discursos dos livrinhos, ele coloca dessa forma. E então Jesus reuniu o seu povo, sentou perto dele e começou a ensinar. 2 pontos. Tá. E vai falando, né? Aí vai. Aí ele vai até o capítulo 7, versículo 28. Capítulo 7, versículo 28. Acharam? Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Então, cada um dos livrinhos, nós vamos ter essas duas balizas. Nós vamos ter uma baliza inicial, que mostra o início do discurso, através dessa colocação ortográfica, né, na Bíblia da Ave Maria, 2 pontos, um embaixo, outro em cima, travessão, né, e aí ele vai começar a falar. Não é assim quando a gente vai escrever? Você vai colocar alguém falando, você coloca um travessão, né, 2 pontos, põe a pessoa para falar. Então aqui ele faz isso, né? A Bíblia oferece essa visualização. E quando ele termina, aí ele coloca, né? Para cada um dos... A gente vai marcar para vocês aí, vai passar para vocês quais são essas passagens, quais são esses versículos que mostram o início e o fim do discurso. O início da narrativa, mostrando, né, que os livros eles têm isso em comum. Todos eles têm praticamente um mesmo esqueleto, uma mesma estrutura. É muito legal, né, quando a gente tem tempo para pegar o texto e virar no avesso, né? Mas aqui não vai dar, é por isso que eu estou, né, juntando tudo nos meus arquivos lá, depois eu mando para vocês digitalizado, eu trago impresso. Eu sou do tempo antigo, eu prefiro papel. Tem hora que você manda lá um negócio e fica desse tamanhinho. Desculpe a minha ignorância, mas velho é assim. Um dia eu pensei que não ia ficar assim, mas fiquei. Fiquei cheio de mania. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum aborrecimento, né? Porque às vezes, nossa, o negócio parece que não anda. Simulado é caneta preta ou azul, né? Isso. E tem que entregar o celular na entrada. Muito bem. Agradecer a Deus, né, pelo nosso encontro de hoje. Pedir que continue derramando sobre cada um de nós a sabedoria do Espírito Santo. Que nós possamos mergulhar na profundidade dos ensinamentos da Sagrada Escritura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da bênção, né, um convite. Domingo, dia 24 de maio. Sem ser esse, sem ser o outro. Dia 24 de maio. Isso, é o domingo do Pentecostes. Missa das 10 horas da manhã. O padre vai celebrar meus 10 anos de diaconia. Então, conto com a presença de vocês. Vai ter bolo? Tem bolo. Estaremos lá. Sei lá se tem bolo. Deve ter. Eu preciso que tenha missa. Preciso que tenha missa. Tem que estar. Mas sejam bem-vindos, venham celebrar comigo. Será um prazer. Pensei que eu não ia chegar, se bem que ainda não cheguei, né? Ainda falta mais 2 voltas no ponteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Loreto, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom descanso, muito obrigado. Perdoe as nossas
nossas brincadeiras desagradáveis.